Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira. Hoje, pega logo o pincel, vamos dar início às nossas aulas no que tange à Convenção Americana de Direitos Humanos, também podendo ser chamado de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que também pode ser chamado de Pacto de San José da Costa Rica. Show? Assunto este muito importante aí no que tange concursos de carreira policial e você não pode vacilar, tá? Muitos assuntos aqui são tranquilos, são mais fáceis de entender, até porque você já estudou este conteúdo, você vai ver muita coisa lá dentro do próprio direito constitucional. Mas se este conteúdo está na sua prova, você tem que ficar ciente de algumas informações. Aqui esta aula vai ser uma parte introdutória, onde eu quero introduzir em você, o assunto pertinente à Convenção Americana. Então é uma introdução do que é que nós vamos ver nessa aula. Até porque, infelizmente, eu digo isso com peso no coração, esta aula vai ser muita leitura. A gente vai ter que abordar alguns tópicos, tá? Vou tentar trazer de forma resumida para os senhores, mas aqui nós vamos ter que ler bastante e explicar alguns termos, algumas informações no que tange à letra de lei de fé e fato. Massa? Vamos lá! Principal instrumento de implementação dos direitos humanos no âmbito da OEA. O que é que quer dizer isso? Que este Pacto de San José é um dos principais, tá? Um dos principais instrumentos aí no que tange a implementação dos direitos humanos, da garantia dos direitos humanos de fé e fato. Este documento se torna muito importante, por quê? Porque traz lá no seu final dois órgãos, tá? Tanto a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos como a Corte Interamericana, que são órgãos responsáveis por fiscalizar os estados que estão cumprindo ou descumprindo as garantias previstas dentro desta convenção. Tá massa? Então se torna, sim, um dos instrumentos mais importantes no que tange a implementação dos direitos humanos de fé e fato. Arthur, o que é que eu preciso saber inicialmente? A data. Arthur, isso aqui cobra, cara. Infelizmente é cobrado e você tem que ficar atento. Por quê? Ele foi editado em 1969. Editado em 1969. Só que só começou a valer no nosso ordenamento jurídico brasileiro, só começou a ter validade no Brasil após a ratificação. Foi tudo feito em 92, tá? O Congresso Nacional autorizou, foi ratificado em 92 e depois promulgado. Então, a partir de 92, o Brasil promulgou, tá? E faz parte hoje desta convenção. Pelos anos, tá? Tanto pela característica do editado quanto de 92, você já consegue bater na sua prova se porventura este assunto for cobrado, se na tua prova cair várias convenções ou tratados internacionais que você tem que diferenciar. Na maioria das vezes, isso é só um bizu que vai facilitar a tua vida. Na maioria das vezes, pela data, você consegue matar. Tá show? Dando continuidade, quais são os direitos abrangidos por esta convenção? São apenas direitos de primeira geração. Você já viu comigo? Direitos de primeira geração são ligados aos direitos civis e direitos políticos. Direitos civis e direitos políticos. Tá massa? É a liberdade negativa. Lembra? A abstenção do Estado. Eu garanto a tua liberdade e não faço nada. Fico só olhando, garantindo que tá tudo nos conformes. Direito de primeira geração. Professor, e os direitos de segunda tá onde? Aqui não tá. Você vai ver no decorrer do nosso estudo que sim, a Convenção Interamericana, ela cita, tá? Salvo, não sei se é no artigo 26, você sabe que eu não gosto de decorar isso aqui, você não precisa para a prova. Mas a gente vai ver e eu vou comentar contigo quando estiver lá. Ela trata sobre algumas regras, sim, dos direitos sociais, mas o basicão ali por cima. Por quê? Porque os direitos sociais você lembra, tá? É o SEC, né? SEC. Direitos sociais, econômicos e culturais. São os direitos de segunda geração. Estes direitos sociais, eles foram adicionados por meio de um protocolo. Um protocolo este chamado de protocolo adicional. Então, os direitos sociais, eles estão previstos no protocolo de San Salvador. É um protocolo adicional que veio posterior à Convenção Interamericana. Tá massa? E aí, quais são esses direitos, professor, abrangidos? De forma resumida, na próxima aula nós vamos adentrar nos mais importantes, tanto por meio de teoria quanto por meio de questões, mas para que você fique atento, são personalidade jurídica, integridade pessoal, liberdade pessoal, legalidade e retroatividade da lei penal, assunto esse que você já estudou, proteção da honra e da dignidade, liberdade de pensamento,
e expressão, direitos de reunião. Arthur, faz a boa para mim, vai. Marca quais são os mais importantes que eu preciso focar mais. Você precisa entender tudo, você precisa ler a lei por completo. Mas se eu puder te direcionar para o que é mais recorrente, o que é mais importante, eu vou marcar para ti, tá? Ó, integridade pessoal, liberdade pessoal, direitos de reunião e direito de pensamento e expressão neste bloco. E aqui a gente dá continuidade, tem mais um monte, tá? Proteção da família, direitos da criança, propriedade privada também é interessante, a igualdade, e aqui vem, ó, vida, tá? Importante demais, proibição da escravidão também e as garantias judiciais. Depois, no que tange à indenização e também liberdade de consciência e religião, direito de resposta, direito ao nome, liberdade de associação, nacionalidade, direito à circulação e residência. De forma bem resumida para os senhores, para que você tenha um norte e saiba o que é cobrado. Você já viu que na maioria aqui são assuntos que você ou já estudou no direito penal ou já estudou no próprio direito constitucional e aqui vai ser um complemento. Às vezes, você vai ver nas próximas aulas comigo que a convenção ela traz um termo ou outro que não está na Constituição, que não está no direito penal, mas as leis elas se complementam. Você vai entender isso, pode ficar tranquilo. E aí, quanto aos órgãos protetores, cara, isso aqui é importante, tá? Eu vou trazer um resumozinho para os senhores no final da nossa aula, fazendo um comparativo e trazendo as diferenças das principais competências de cada órgão. Mas, ó, a nossa lei, a nossa convenção, ela traz duas espécies de órgãos protetores. É a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também pode ser chamada de CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a função dela? É uma função, eu posso dizer que é quase judicial. Ela não vai julgar de fé e fato, mas é quase isso. Você vai ver como é que funciona. E existe a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que aqui é diferente. A sua principal função é essa, jurisdicional. Ela vai julgar, ela vai trazer punições para os estados, por exemplo, que não cumprirem com as garantias previstas dentro da convenção. Você tem que saber diferenciar isso aqui para acertar questões, tá? Esta convenção é muito cobrada quando tiver no edital. Isso aqui é certeza, tem uma questãozinha lá e você não pode vacilar, tá? Comissão, em resumo do resumo, o que é que ela vai fazer? Ela vai receber as denúncias, então você pode denunciar algum estado que não está cumprindo com os direitos humanos previstos nessa convenção, e se, por exemplo, esse estado ele faz parte, ele ratificou, ele promulgou, ele faz parte dessa convenção, é obrigação dele de cumprir. Então, estas denúncias são recebidas pela comissão, tá? Recebe denúncias e investiga o caso, mas quem é que vai julgar? É a corte. A corte, ela é responsável por julgar os estados que violam os direitos humanos de fé e fato. Show? Aqui é só um bizu, só um resumo. Já anota, já passa para o teu material que este conteúdo vai ser importante e é base para qualquer conteúdo no que tange direitos humanos. Te espero na próxima aula para a gente poder dar continuidade de fé e fato e fazer com que você entenda este assunto de uma vez por todas e mate qualquer tipo de questão no que tange a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Te espero na próxima aula. Tamo junto. Valeu. É nóis.